E aí galera, eu sou Fabiano Cabelo e hoje eu começo o programa com uma pergunta. Imagine só, você assumir a forma de alguém que já morreu. Pois é, e ainda tem um ônus. Quando você assume a forma, você tem a visão da morte da pessoa que você assumiu a forma. Mas ainda tem mais uma outra coisa antes de eu começar o programa. Imagina se você adquirisse todas as lembranças dessa pessoa que morreu. Pois é, né? Eu vou começar te respondendo essas perguntas a partir de agora. Vem comigo porque está começando Checkpoint. Bom, gente, hoje eu quero falar de Gabriel Arraes. Lembra que eu já tinha falado que eu ia falar de uma saga que vocês iam pirar, que se chama Necromorphos. Então, chegou a hora de falar dessa saga que já vai ser lançada nos States pela Behemoth Comics. Eu tô muito feliz pelo Gabriel e pelo Abel, né, que foi quem pegou as outras edições para fazer. Mas esse primeiro volume aqui é do Gabriel Arraes e do Magenta King. Eu já tô ligado aí que vocês conhecem esse grande ilustrador e realmente vocês vão gostar muito de conhecer o mundo de Necromorphos. Mas o que se trata Necromorphos? Você tem a história de Douglas, um garoto de 16 anos que tem uma maldição. Essa maldição, como eu tinha começado a explicar, ele assume a forma de qualquer pessoa que já morreu ao tocar os restos mortais. Peraí, eu falei pessoa, né? Então, qualquer ser que morreu. Exatamente. Barata, um urso, qualquer ser que já morreu, o Douglas pode assumir a forma quando toca nos restos mortais. Só que tem esse ônus que eu contei pra vocês. Quando ele assume a primeira vez essa forma, ele tem a visão exata do momento da morte daquele ser. Então isso já atrapalha um pouco o processo. Mas quando você tem um segundo contato, ele já não tem mais esse ônus. E o que o Douglas começou a fazer? Ele pegou uma carteira e começou a botar esses ossos de vários tipos de seres, desde mulheres, homens, bichos, enfim, todos que têm ossos, por exemplo, né? Ele fez essa carteira e deixou tudo junto ali. Por quê? Porque a gente tem um outro problema. O Douglas, ele não tem empatia. Ele é uma pessoa que não sente nada. Ele é uma casca vazia. E assumir essas formas fez com que ele procurasse sentimentos, prazer, nessas formas que ele vai assumir. Então, esse quadrinho ele tem essa premissa para começar a nossa história aqui, tá? Mas aí, quando você já começa a abrir o quadrinho, você já vê que o Douglas ele tem que sair de uma situação um tanto embaraçosa, que se ele te contasse, você não acreditaria. Eu também não posso contar aqui, mas é uma situação que envolve ele ter que sair de uma treta desconfortável e com uma morte no processo, tá? Após isso, você já tem um pouco da visão da vida do Douglas. Por quê? Porque ele tem uma pessoa que ele conversa, que digamos que é o amigo / consciência dele nessa jornada, tá? Que é o psiquiatra dele, que se chama Dr. Krell. Você que fala alemão aí, vê se eu falei certinho aqui, porque o Gabriel, ele queria me sacanear com essa pronúncia, então você já depois escreve aqui pra mim se tá tudo certo, ok? Mas voltando aqui, por que eu falei tanto que Necromorphos é uma saga que já te marca demais? Porque pensa o seguinte, eu comecei te contando uma situação bem corriqueira, mas vocês sabem que tem mais pessoas que estão de olho nesses poderes do Douglas. Então, como é que ele adquiriu os poderes, quem que ele se relaciona, até a extensão que vai dos poderes que ele usa, você vai conseguir lendo aqui nas páginas que se seguem de uma trama que está só começando. Bom, gente, entre os destaques, tá? Deixa eu já falar um pouquinho sobre o universo do Necromorphos em relação a quantas edições tem. 4 edições até o momento. Gabriel, por favor, lança mais, que eu sei que as pessoas também estão pensando isso, tá? Tem uma faixa de 36 páginas, mais ou menos, tá? Eu falei 4 edições, certo? Ó, essas são as outras edições. Aqui, daqui pra frente, quem assume os traços é o Abel Overdrive. Você que já assistiu o programa de Savage of Sounds, é o Abel que desenha aquela HQ, tá? O que acontece? Essa revista, ela foi lançada a primeira vez em 2014, pela essa RQT Comics. Pede pro Gabriel te contar o que é a sigla do RQT, que você vai achar muito divertido essa tradução, tá? Mas assim, entre os destaques, o que eu já posso dizer? O enredo, ele é muito bom. Parece um enredo de uma série realmente de streaming. Tomara que agora que tá lançando fora, alguém tenha essa ideia de adaptar, porque vale muito a pena. O traço nebuloso que o Magenta King põe aqui na edição, ele dá realmente esse clima de mistério que precisa nortear a HQ, tá? O Douglas, apesar dele ser um personagem que não tem empatia, ele é carismático pelas outras faces que ele vai tomando conforme a trama vai ficando mais confusa, vai ficando mais misteriosa. Você vai ver que tem realmente uma empresa, né, atrás dele, então tem aquele clima de assassinos profissionais, pessoas infiltradas. E para completar,
porra, o Douglas é um adolescente de 16 anos, né? Então, assim, você vai ver ele em situações tomando formas de pessoas que você não acreditaria se você visse vivo na sua frente hoje. Então, ainda tem que conviver com esse tipo de coisa. Por isso que é interessante a relação dele com o Dr. Krell, que ele é bem essa consciência do Douglas, do tipo, porra, você vai fazer isso? E o Douglas, cara, já fiz. Eu não posso dar mais spoilers de nada pra realmente não estragar a sua diversão, tá? Porque você lê num sopro, tem várias referências incríveis aqui, principalmente na edição, acho que 2 ou 3, se eu não me engano, que aparecem personagens que são famosos desde a nossa literatura até o nosso cotidiano urbano, essas poesias de Brasil, enfim. Eu não posso ficar me estendendo mais do que isso, tá bom? Mas eu já te indico Necromorphos, que é uma saga que vale muito a pena. Eu já vou deixar o link da primeira aqui, pra você já adquirir. Ou você pode fazer melhor. Vai pro Gabriel lá no inbox dele lá no Instagram, pergunta pra adquirir logo o combo inteiro. E é bom também que vocês trocam uma ideia, porque é um artista que vale muito a pena ter por perto. Bom, gente, então, a dica foi essa. Sério, vale muito a pena. Eu sempre falo de apoiar o quadrinho nacional, principalmente esses trabalhos muito fora da caixa, que a gente vê com enredos realmente interessantes. Tem até o selo ali do Corja Quadrinhos. É um site que vale a pena você entrar. Tem vários tipos de publicações e vários trabalhos que eu, inclusive, já falei no canal, ok? Então a dica é essa. Vejo vocês no próximo programa. Valeu!